Olá pessoal, nós estamos de volta aqui na Eunice RH e hoje, galera, nós vamos falar aqui um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre a diferença entre convenção coletiva, acordo coletivo e dissídio coletivo. Você sabe qual é essa diferença? Você sabe o que é um acordo coletivo? Qual a diferença de um acordo coletivo para uma convenção? E o que é um dissídio? Tá? Então vamos mostrar aqui para vocês como funciona, né? Cada ponto, né? Cada convenção, cada acordo desse, vou mostrar para vocês a diferença. Mas antes de explicar essa diferença para vocês, galera, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o nosso vídeo. Quanto mais você compartilha o nosso vídeo, mais você ajuda o nosso canal. E também não esqueça que no link da descrição nós temos um curso completo de departamento pessoal, um curso excelente para quem é iniciante, para quem é estudante, para quem já trabalha na área, porque é um curso, galera, que você vai aprender conceitos, você vai aprender cálculos. Então é um curso maravilhoso de DP, tá? E eu sempre sugiro para vocês, façam cursos extracurriculares, façam curso de DP, façam curso de recrutamento e seleção, façam de treinamento e desenvolvimento, façam vários cursos, galera. Não dependa somente do conhecimento da faculdade, porque às vezes se torna raso, tá? Você sempre precisa se atualizar, precisa sempre estudar, sempre estudar, nunca parar de estudar, sempre buscar o conhecimento. E este curso que eu trago para vocês de departamento pessoal é um curso excelente, tá? Vou deixar o link na descrição. E temos também no link da descrição um ótimo pacote de planilhas para RH e DP, planilhas ótimas de banco de horas, horas extras, folha de pagamento, cadastro de funcionário, controle de ponto. Então essas planilhas, galera, vão facilitar e muito o seu dia. Principalmente para você que trabalha numa empresa pequena que não tem sistema. Nossa, é muito difícil você, quando trabalha numa empresa pequena que não tem sistema, você tem que fazer tudo na mão, fazer todas as planilhas, uma por uma. Não, você já tem um pacote de planilhas, tá? Já meio caminho andado, tá? Então, vou deixar no link da descrição. Você adquirindo esse pacote de planilhas, você terá aí só benefícios, né? Você só terá a ganhar porque é algo que você fazia em horas, você vai fazer em poucos instantes, porque as planilhas são automatizadas, é muito mais fácil de você utilizar, tá? As fórmulas eu não deixo oculta, você pode formatar a planilha do formato que você quiser. Tá bem? São planilhas editáveis e são planilhas automatizadas. Galera, mas em outro vídeo eu falo sobre as planilhas, tá? Vamos dar andamento aqui, vamos falar sobre o nosso assunto de hoje, que é a diferença entre convenção coletiva, acordo coletivo e dissídio coletivo. Então vamos lá. Então, né, qual a diferença, né, entre convenção coletiva, acordo coletivo e dissídio? Então, de acordo com Orsi, né, em 2015, difere-se apenas pela forma como são celebrados. Esses acordos, galera, eles diferem-se pelas formas como são celebrados. Então, vamos lá. O acordo coletivo, ele é firmado entre uma organização e um sindicato. Guarda isso. Acordo coletivo, ele é firmado entre uma organização e um sindicato. Mas a convenção coletiva, Tamires? A convenção coletiva é entre sindicato, federação ou confederação de trabalhadores e empregadores de determinado setor. Então, essa é a convenção coletiva. Ela é entre sindicato, federação ou confederação de trabalhadores e empregadores de determinado setor, tá? Eu tenho um vídeo aqui só de convenção coletiva. Tá? Para que eu não quis trazer neste, galera, porque fica muito cansativo. Então tem um vídeo aqui só de convenção coletiva, onde eu falo, eu leio, na verdade, né, os artigos, explico, falo sobre a lei, como funciona, o que eles fazem, como funcionam os acordos. Então eu falo bem detalhado, tá? Então assista o outro vídeo também, que nós falamos detalhado sobre a convenção coletiva. Então, aqui nós vamos mostrar a diferença. O acordo, ele é firmado entre uma organização e um sindicato, e a convenção é entre sindicato, federação ou confederação de trabalhadores e empregadores de determinado setor, tá bem? Então vamos lá, acordo coletivo. O que é um acordo coletivo? O acordo coletivo, ele é o pacto que ocorre entre uma ou mais empresas, tá? Então, os seus empregados e o sindicato representante
dos empregados, né, desculpa, galera. Então, o acordo coletivo ele é um pacto que ocorre entre uma ou mais empresas, seus empregados e o sindicato representantes dos empregados. Nos acordos são estabelecidas regras, cláusulas econômicas, sociais e políticas, visando atender às necessidades do empregado. Os efeitos, né, do acordo coletivo têm menor abrangência e limitam-se apenas às empresas pactuantes e seus empregados. Então vamos lá para um exemplo aqui, para exemplificar, para vocês entenderem melhor. Então, a instalação de banco de horas, sistema de compensação diário de atrasos. Então, por exemplo, o acordo coletivo, né, ele pode, né, ele faz essa instalação, né, do banco de horas. Então, por quê? O banco de horas, tem algumas empresas que preferem adotar o banco de horas do que as horas extras, né? E nós sabemos bem o motivo, mas algumas empresas preferem o banco de horas porque depois você compensa, né? A pessoa ela fica de folga, aqueles dias que ela trabalhou a mais, aquele horário, você somando e emenda um feriado. Então, tem essa questão do banco de horas, muitas empresas preferem. Sistema de compensação diário de atrasos. Então, a pessoa chegou atrasada, ela sai um pouquinho mais tarde e compensa. Ou depois, ou através de um banco de horas mesmo e abate aquele atraso, não é descontado em folha. Então, existe também sistema de compensação diário de atrasos. Horário móvel, né, que é aquele horário mais ali intermediário. Então, de repente, a pessoa, questão mesmo do atraso. Chegou atrasada, sai um pouquinho mais tarde para compensar, faz aquela compensação. Então, existe, né, esses acordos, o acordo coletivo, ele é muito para isso, né, para fazer melhorias, para ter um intermédio ali, não é, entre o colaborador, entre a empresa. Então, ele ocorre, né, é um pacto que ocorre entre uma ou mais empresas, seus empregados e o sindicato representantes dos empregados, né? Então, como eu disse, nesses acordos são estabelecidas regras, cláusulas econômicas, sociais e políticas, visando, como eu disse, atender às necessidades do empregado, né? E os efeitos desse acordo coletivo têm menor abrangência e limitam-se apenas às empresas pactuantes e seus empregados, tá? Peço desculpas, galera, eu acabei até gaguejando quando eu comecei a explicar, peço até desculpas, mas errar é humano, né? A gente às vezes gagueja um pouco, mas expliquei pra vocês agora, vocês conseguirem entender, até falei mais pausadamente, que eu falo muito correndo, tá, galera? Peço desculpas, porque eu falo muito correndo e eu tenho que treinar, né, me treinar para que eu não seja tão ansiosa, para que eu fale mais devagar, mas eu sempre falei muito correndo, tá, galera? Eu estou treinando, né, estou me treinando para que eu fale mais devagar, tá? Então, às vezes eu falo muito rápido e acabo comendo palavras, peço muito desculpas mesmo, mas consegui, né, falamos novamente, expliquei novamente com calma e vocês conseguiram entender que eu sei. Tá? Vocês são espertos, eu sei que vocês entenderam. E, galera, falando novamente, né, se você ainda não sabe, eu sempre disponibilizo os meus slides, tá? Então, de repente, você precisar de um slide para estudar, ou para alguma matéria na faculdade, precisar dos meus slides, algum assunto que eu tenha já aqui no canal, só entrar em contato comigo que eu disponibilizo, tá? De repente, algo que vai te ajudar. E também no nosso site, nós temos artigos completos. Todos os nossos vídeos eu deixo no nosso site e deixo o artigo completo lá também, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho aqui de convenção coletiva. Então, a convenção coletiva é uma reunião e acordo firmado entre o sindicato dos empregadores e dos empregados de determinada categoria. Então, no caso, a convenção coletiva, ela é essa reunião, tá? Entre a reunião e acordo firmado entre sindicatos dos empregadores e dos empregados de determinada categoria. E ela está fundamentada, né, na Constituição Federal do Brasil, de 5 de outubro de 88. E deverá obedecer todos os requisitos legais sob pena de ser anulada e perder sua validade jurídica, tá, galera? Então, só para ressaltar mesmo que a convenção coletiva, ela é a reunião e acordo firmado entre os sindicatos dos empregadores e dos empregados de determinada categoria, tá? E vamos lá falar sobre dissídio coletivo. Você sabe o que é dissídio? Você vai aprender agora.
O dissídio ele ocorre quando as duas partes envolvidas nas negociações não chegam a um acordo. A situação ela é encaminhada para o Tribunal do Trabalho, que irá analisar e decidir sobre quaisquer controvérsias que surjam na aplicação da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho. Entenderam? Então, o dissídio ele é quando ele ocorre quando uma das partes, né? Quando as duas partes, na verdade, ocorre quando as duas partes envolvidas nas negociações não chegam a um acordo. Então, quando não chega a um acordo, ela é encaminhada para o Tribunal do Trabalho. E aí eles vão analisar e vão decidir, não é, sobre essas controvérsias, o porquê disso, porquê aquilo, porquê que vocês não entraram num acordo. E aí eles vão decidir, vão analisar, na verdade, decidir sobre essas controvérsias, o que não foi entrado em acordo, né? Que surjam na aplicação da convenção coletiva ou do acordo coletivo. O dissídio, ele por ser individual, o dissídio ele pode ser individual quando a falta de entendimento ocorre entre um trabalhador e o empregador. Então, pode também, esse dissídio, ele também pode ser individual quando existir essa falta de entendimento, né? Quando ocorrer essa falta de entendimento entre um trabalhador e o empregador. Ou pode ser coletivo, né? No caso de conflito entre uma categoria específica de funcionários e uma categoria específica de empresas. Isso também ocorre, tá, galera? Então, acontece esse conflito entre uma categoria específica, né, de funcionários e uma categoria específica de empresas. Então, esse processo ele se chama dissídio coletivo e a sua decisão na Justiça do Trabalho se transformará em lei para as partes em conflito. Então, o que acontece? A Justiça do Trabalho ela terá a decisão, vai tomar a decisão e vai transformar isso em lei, né, para as partes em conflito. Então, quando acontece este conflito, né, como eu falei, acontece esse conflito individual ou conflito coletivo, né? Então, a Justiça do Trabalho ela vai tomar essa decisão e ela transforma em lei. Transformou em lei, não tem mais o que dizer, né, galera? Então, transformou em lei, é lei, você tem que fazer. Então, segundo o Martins, tá? Em 2012. Então, sempre deixo, tá, galera? Sempre vou deixar os artigos, sempre vou deixar de onde eu tirei aquela fonte, tá? Porque nós trabalhamos com pesquisa, né? Eu sempre vou deixar aqui para vocês, então eu faço as pesquisas, coloco a fonte, coloco os artigos, coloco, de repente, da onde eu tirei aquela informação, porque, como eu disse, nós trabalhamos com pesquisas e eu deixo tudo aqui documentado para vocês, tá? Então, só ressaltando, o dissídio é quando as duas partes envolvidas nas negociações não chegam a um acordo, tá? E tem que acontecer, não é? Essa situação é encaminhada para o Tribunal do Trabalho e a Justiça do Trabalho ela vai analisar, vai decidir e ali vai colocar em lei, né? Isso pode ser também individual, pode ser a questão também do acordo coletivo. Ou dissídio coletivo. Aí a convenção coletiva, né, só fazendo um resumo final, e a convenção coletiva é a reunião e o acordo firmado entre o sindicato, dos empregadores e dos empregados de determinada categoria. E o acordo coletivo é o pacto que ocorre entre uma ou mais empresas, seus empregados e o sindicato representantes dos empregados, tá? Então, neste caso aqui, o acordo coletivo é entre uma ou mais empresas, seus empregados e o sindicato representante dos empregados, tá? E nos acordos, como eu disse, estabelecidas regras, cláusulas, enfim. Então, entenderam a diferença? Acordo coletivo é o pacto que ocorre, né, entre uma ou mais empresas, seus empregados e o sindicato representante. A convenção coletiva é a reunião, né, e acordo firmado entre o sindicato dos empregadores e dos empregados de determinada categoria. E o dissídio é quando ninguém entra em acordo, que aí acontece, né, quando não tem esse acordo, acontece esse dissídio, né, então o tribunal, a situação é encaminhada para o Tribunal
do trabalho, tá, galera? E pode ser esse dissídio individual ou acontecer o dissídio coletivo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, tá? Que tenham compreendido esse conteúdo, essas diferenças. Peço desculpas, de repente fui repetitiva, é porque é necessário fixar na informação. Eu prefiro falar várias vezes para que vocês entendam. De repente é um assunto novo para você, tá? Para mim é tranquilo, né? Para que eu possa explicar. Já tenho contato, né? Eu sei interpretar em relação a acordo coletivo, convenção, mas de repente para você que é o primeiro contato, primeira vez, né, que você entende, né, começa a entender sobre acordo, sobre dissídio coletivo, então eu gosto de falar bem explicado, né? Falar várias vezes para você que está tendo o primeiro contato com o assunto possa entender bem, tá? Deixa um comentário aqui se você gostou, galera. Comentem, conversem comigo, por favor, tá? Deixa um comentário se você gostou. Ah, Tamires, tá? Eu não sabia qual era a diferença. Nossa, você me explicou, eu gostei, entendi. Você me falou, eu consegui agora entender, esclareceu, tirou aquela dúvida, porque eu achava que ou era tudo a mesma coisa, ou então era muito complicado. Então eu quis trazer aqui de uma forma bem resumida, tá, galera? Então deixa no seu comentário se você gostou, deixa também no comentário alguma sugestão de assunto que você queira entender, tá? Talvez ainda não tenha no nosso canal, que eu faço o conteúdo aqui para você, tá? Galera, eu agradeço a confiança aqui no nosso trabalho, né? Agradeço a companhia de vocês. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o nosso vídeo e também não esqueça que no link da descrição nós temos um curso completo de departamento pessoal e temos também um ótimo pacote de planilhas para RH e DP. Galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais!